Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a um Papeando com Carlão. Mais uma vez estamos juntos aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você pelo canal 48 da TV aberta, 518 da Vivo e 522 pela Claro e pela NET. A intenção do nosso programa é sempre trazer assuntos variados, né? Então vocês vão ver aqui vários tipos de pessoas, tá? Mas hoje eu trago um cara aqui que é meu amigão, assim, sabe aquele cara que é um cara que você conhece há não muito tempo, mas você acaba tendo uma ligação e tem um elo chamado confiança. Esse elo confiança é que conquista qualquer um. O nome dele é Gustavo Gottfried, ele é aqui de Santos, ele é diretor do grupo Acta Motors e é o cara que vende carro, o cara acaba sendo o grande consultor de carro. Ele começou muito cedo, né? Ele foi emancipado pelo pai. Eu lembro uma vez que a gente já participamos de alguns eventos juntos, né? Graças a Deus, a gente dá muito risada quando a gente se vê. E hoje o Gustavo veio aqui bater um papo comigo. Ele só veio hoje, porque a minha irmã gravou hoje. Não foi isso, Gustavo Gottfried? Bom, Carlão, antes de mais nada, é uma honra participar com você nesse programa. Estou você muito é muito feliz legal, de velho. ser convidado. Você é muito legal. Acompanhe esse sucesso. Muito Quando legal. você começou a fazer o programa, eu falei, engraçado, eu acho que eu tenho bastante tarefa. E eu achava que você tinha mais. E você ainda conseguiu encaixar um programa de televisão na sua rotina. Cara, eu sou amigo do Gustavo Então, Gottfried. nada que esteja tão complicado não pode piorar. Exatamente. Não é verdade? Eu sou multimarcas. Então, é isso aí. Eu sou multimarcas. Multimarcas. Velho. Então, assim, trazer você assim, é muito legal pela tua experiência de vida. Graças a Deus você vem de uma família aqui de Santos conhecidíssima. Sua mãe é uma simpatia, o seu pai. E você começou a trabalhar cedo. Você tem esse tesão de trabalhar, não tem, velho? Olha, Carlão, eu comecei trabalhando numa brincadeira. Eu fazia ciclismo, né? E eu comecei a comprar e vender bicicleta nas corridas. É mesmo? Eu fazia triatlon na época, eu tinha 13 anos de idade, e nem existia bicicleta de alumínio para vender aqui em Santos. Então eu comecei a comprar as bicicletas em São Paulo, vinha para a prova, nem pedalava tão bem, mas... Sim, mas tava junto. Eu ia lá porque eu gostava do oba-oba. Sim. E aí vendia bicicleta, ganhava um troquinho, ia para São Paulo, comprava outra. Aí meu pai começou a gostar tanto da brincadeira que ele comprou uma Saveiro para colocar as bicicletas atrás da Saveiro. Aí tinha vez que eu voltava com duas, com três. Sim. E aí o negócio começou a tomar forma. E quando eu passei na faculdade, essa Saveiro acabou ficando para mim, né? Que era a Saveiro das bicicletas. E eu tinha pedido meu pai para trocar a Saveiro na época num Gol GTI, que era o carro da moda, né? Sim, maravilhoso, né, cara? Depois de 6 meses conseguindo convencê-lo, ele trocou o carro. Aí depois de um mês que eu estava com esse carro, eu pensei bem e falei, não tá legal, eu tô me sentindo muito playboy, eu não estava acostumado a ganhar as coisas. E foi aí que eu vendi o carro e comecei a comprar e vender carro. Entendi. E aí a brincadeira começou a tomar forma, comprei um lava-rápido, e aí o lava-rápido ficou pequeno, aí montei uma loja de carro na Conselheiro Nébias, e aí começou toda essa história, e isso já faz 33 anos. Né? Esse ano faz 33 anos que a gente está nessa jornada. E aí vieram as marcas, comecei com a Kia em 2010, depois a Peugeot em 2017, a Citroën em 2022, a Ventura em 2024. Para quem não conhece, a Ventura é um estaleiro nacional que fabrica barcos há mais de 40 anos. E há alguns anos eles já vêm também com a importação de jet ski elétrico, que é uma exclusividade, é um jet ski canadense, além dos quadriciclos, das bikes elétricas. Então o nosso portfólio é um portfólio bem amplo, que a gente hoje consegue atender aí a Baixada Santista e São Paulo também, que nós temos operação em São Paulo, de uma forma diferenciada, né? Com muita presença, com muita humanização. Então, é isso que é legal. Eu tive uma aproximação contigo na época do Covid. Exato. A gente esteve na loja, nós testávamos os colaboradores da Acta, a gente fazia o teste e eu precisava de carros. Na época, eu precisava de carros que eu tinha que ir e vir na casa das pessoas. Gottfried gentilmente me cedeu um carro, que eu acabei comprando o carro e tal, e estava lá todo adesivado, Grupo Acta e tal. Então, é na dificuldade que a gente realmente conhece quem está do nosso lado ou não. Uma coisa muito legal que eu tenho aqui para falar é que o Gustavo está na operação, sim. Ele, apesar de ser o diretor do grupo da concessionária,
Pra gente é até difícil, às vezes, sentar com ele e bater um papo, porque o celular do cara não para. E esse atendimento, essa humanização do atendimento, é que faz um grande sucesso. As marcas também, eu acho que evoluíram muito, né, cara? Sim. Os carros da Kia, esse último que eu fui ver lá, que você mostrou pra mim, que carro é aquele, velho? É maravilhoso. Uma evolução, assim, muito grande. Não teve isso? As marcas, assim, em geral, né, elas... Todas as marcas, elas tiveram uma evolução muito rápida de alguns anos para cá. A gente ficou muitos anos naquelas carroças, né, que o Fernando Collor chamou em 1990, e aí com a entrada dos importados a gente teve um crescimento tecnológico, mas de 5 anos para cá, com a eletrificação, com a atualização dos veículos globalmente, e principalmente com a fusão da Peugeot Citroën com o grupo FCA, com a Chrysler, Fiat e Jeep, então a gente teve uma evolução das marcas de um modo geral. E a Kia, principalmente, o grupo Hyundai, que é o terceiro maior grupo mundial, também uma evolução assim muito forte. Então a gente vê que os carros hoje entregam muito mais do que uma locomoção. Entregam o bem-estar, o prazer de dirigir, o conforto, a segurança. Eu digo que antigamente a gente fazia uma viagem de carro, é como se a gente viajasse numa categoria, numa classe econômica no avião, daqueles aviões que são bem apertados. Sim, sim. E hoje os carros você viaja como se estivesse numa categoria, numa classe executiva, com muito conforto, muita sofisticação, muita segurança. E isso fez com que o mercado de automóveis se transformasse num mercado muito interessante para os investidores. Tanto que hoje a maioria dos grupos de concessionárias são grupos grandes, grupos que compraram os grupos menores. Você veja em Santos, da escola antiga, né, do old school, nós não temos praticamente ninguém. Não tem ninguém. Todos os grupos foram comprados por grupos grandes de fora. E a gente está lá firme e forte, a gente tem o DNA santista, então a história do Gustavo até se confunde um pouco com a história da Acta. Totalmente. Diferentemente da operação que nós temos em São Paulo. Em São Paulo ninguém sabe quem é o Gustavo. Sim. O cliente liga na concessionária, se ele é bem atendido pelo vendedor, que a gente espera que sempre seja, claro. Ele passa pelo estágio do atendimento, ele vai pelo estágio da negociação, da condição comercial, e se isso atender os objetivos dele, ele acaba fechando o negócio. E em Santos é diferente. As pessoas querem falar, querem ser bem atendidas, querem apertar a mão. Muitas vezes a gente não consegue sentar na mesa para negociar, e aí o vendedor liga, olha, eu estou com um fulano aqui, que é seu amigo. Fala, pô, deixa eu ver quem que é. Muitas vezes são pessoas que a gente conhece de vista, mas a pessoa quer que você participe da negociação. Exatamente isso. Então isso tem o ônus e o bônus, né? O ônus que acaba que consome muito do nosso tempo. Claro. Eu falo que meu telefone toca mais que delegacia de Itaquera. Direto, o telefone toca direto, ele tá aqui do lado. Vibrando. Vibrando. Daqui a pouco ele cai no chão e sai andando. Mas o lado bom é que isso passa uma credibilidade, porque a pessoa sabe que não está comprando um carro somente de um CNPJ. Está comprando do CPF também. Exatamente. É que se tiver algum problema, vai ter uma pessoa lá, ela não vai ligar no 0800 para falar com o robô. E eu sempre digo, pessoas negociam com pessoas. É isso aí. Né? Quando eu vou fazer um exame, eu falo, vou lá no Carlão fazer um exame. E vai até no Kids. Vai até no Kids vou lá no Kids que tem menos fila. Isso, eu vou lá furar fila. Mais rápido. Vou lá furar fila. É isso aí. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante de uma cidade que é relativamente pequena, claro. Apesar do lado da gente estar do lado da maior cidade do Brasil. Sim, São Paulo. Nós estamos 50 quilômetros de um polo fortíssimo, mas Santos eu digo que é uma cidade do interior com praia. Exato. As pessoas gostam de tratar com pessoas. Você falou exatamente isso. Santos tem essa característica assim, e a gente acaba vendo às vezes, eu vejo umas fotos, porque eu sigo, né, o grupo Acta, fotos de amigos junto com ele. Comprando o carro. Um amigo ali, o amigo aqui. E acaba todo mundo conhecendo, né, Gustavo? É isso. Acaba tendo isso. A minha irmã, anos atrás, não sei mais quanto tempo faz, eu comprei um carro para Fátima lá. Acende uma lampadinha, uma luzinha no carro, ela liga para ele. Domingo, Gustavo, acendeu um negócio aqui no meu carro. Ele tem aquela paciência e tal. Então, o que eu te falo é assim, eu já enxergo o Grupo Acta de duas formas. Eu já vi com o Gustavo, e já tive a experiência de ir lá e não procurar o Gustavo. Eu vou vir aqui sem falar com ele que eu estou aqui. O atendimento, o treinamento foi o mesmo. O pós-venda dele,
que ele não tem acesso. Eu recebo o WhatsApp, seu Carlos, qual é a quilometragem do carro? Eu peguei com você em novembro um 208. Sim. Lembra que eu peguei esse carrinho? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. É um turbo, né? Que, aliás, é o carro GT. Que eu uso e que eu tô com ele aí. E eu também. O meu tá parado aqui na frente. Eu só ando com ele. Eu também. Pequeno, rapidinho, cabe em qualquer lugar. Econômico. É o carro que eu acabo usando todos os dias. O Gustavo, além disso, que eu te falo a facilidade que a gente tem, estou falando aqui como consumidor. Eu uma vez estava com ele numa igreja que a gente foi fazer... uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Foi falar, esta é a sua vida. Então sentou eu e o Gustavo. Eu estava na plateia com ele e falei, pô, Gustavo, eu vi uma foto de um carro, olha que carro maravilhoso. Ele olhou e falou, porra, realmente esse carro é show. Passou um tempo e falou, Carlão, eu tenho um carro daquele que você queria. Falei, só que eu não tenho grana, velho. Falou, não faz mal, a gente dá um jeito. Eu peguei o carro sem assinar nada. Depois deu um monte de cheque da mão desse cara aqui, que a minha mulher cobra o cheque todo mês, e eu tenho o carro que eu quero. Cara, eu não combinei para falar isso. É verdade isso. É verdade. Eu não estou inventando isso. Então, assim, às vezes a linha de crédito está mais perto do que a gente pensa. Logicamente que ele sabe para que ele vendeu. Sim. E, além do mais, eu sei de quem eu comprei. Você está entendendo que é uma linha que vai e que vem? O carro maravilhoso, enfim. Mas eu hoje uso um carro que é um Peugeot 208 e que me atende muito bem. E ele falou para mim, ele falou, Carlão, você vai ver que o mesmo carro, quer dizer, o carro te leva para vários lugares. Esse carro que você comprou, Carlão, não é para usar todo dia. Não é dele, não é dele uso. Você usa todo dia, já não uso mais. Não usa. Então economiza o carro. Economiza o carro. Eu sei que eu já troquei os pneus e foi uma bica. Mas, enfim, o que eu falo é a facilidade que a gente tem e por ser um cara aqui de Santos. Gustavo recentemente completou 50 anos. Foi muito legal, que fez uma festa sensacional. Eu, como estou envolvido com aula, envolvido com um monte de coisa, mais uma vez dei um cambé no meu amigo, porque eu acabo ficando aqui em Santos de segunda a sexta, final de semana tem a família, enfim. Mas você fez o tal do presente solidário, que foi muito legal, essas ações que você faz. É um cara que está sempre junto com a gente. Lembrando que você fez direito, não foi, Gustavo? Eu fiz direito. Onde você fez? Eu fiz na Unimes, Eu fazia direito e administração junto. Que louco, quando eu passei na faculdade, eu tinha 17 anos, e eu comecei a fazer as duas faculdades junto com o Lava Rápido. Entendi. Aí não dava tempo, e aí eu acabei trancando a administração, fiz direito, acabei direito, aí eu fiz pós-graduação em gestão empresarial. Ah, você fez pós? Fiz pós em gestão empresarial. Então você foi, a coisa funciona direitinho. Esse fato de a pessoa já estar estabelecida, mesmo assim, o Gustavo e o doutor Gustavo Gottfried formado em direito com OAB, mas nunca exerci, hein, Carlão? É mesmo? Eu só pago uma mensalidade lá todo mês. Mas você tem OAB ativa? Tenho OAB ativa. Que doido, cara. Tenho OAB ativa. Inclusive, eu tomei uma multa. Agora que eu não fui votar na última eleição, me mandaram uma multa. É isso aí. Advogado recebendo multa. Segura aí que o papo tá bom, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Papelando com o Carlão, estou com meu querido amigo Gustavo Gottfried. Gustavo, a gente acabou o bloco passado eu falando da tua festa de 50 anos, do tal do presente solidário. Eu sei que você não gosta muito de falar daquilo que você faz, mas me fala o que rolou. Então, Carlão, foi legal, né? A gente fez uma festa para reunir assim os amigos que passaram pela nossa vida em algum momento, ou que ainda estão nela, amigos antigos. E eu pensei bem, falei, olha, eu não quero que as pessoas me presenteiem, né? Primeiro que eu acho que amigos que a gente não vê há 10 anos, a pessoa pode ficar um pouco desconfortável para dar um presente. Vou dar o quê? Vou dar uma camiseta? Vou dar uma garrafa de vinho? Enfim. E eu pensei bem e falei, olha, eu acho que a gente tem que ajudar o próximo. É muito legal isso. E se a gente puder fazer isso de uma forma, assim, comunitária, solidarizando todo mundo, eu acho que isso aí a gente pode reverberar de uma forma que outras pessoas se interessem no programa. E a Casa da Esperança, que é mantida pelo Rotary, Sim. tem um programa chamado Presente Solidário, em que você cria uma chave Pix, passa para os seus convidados, e cada um doa o que puder. Tá. Dá R$1, 10, 100, 1000, o valor que for.
E a Casa da Esperança é uma entidade muito séria. Ela foi fundada em 1967. Sim. Os presidentes são seríssimos, são companheiros do Rotary. Sim. Hoje está na gestão do Luiz Fernando Caramico, um cara seríssimo também. Alguns irmãos da maçonaria também. Exatamente. Então, eu optei em fazer essa ação. E, para minha surpresa, o meu aniversário foi o evento que mais arrecadou fundos do Presente Solidário na história da Casa da Esperança. Velho. Eu fiquei muito emocionado porque, inclusive, ontem teve uma reunião do Rotary, isso foi colocado. Uhum. Então, realmente, as pessoas participaram. E mais importante que isso, de repente, abrir essa oportunidade para as pessoas que doaram fazer isso também nos seus aniversários. Sensacional. E assim a gente consegue fazer uma ação em cadeia. Isso aí. Não é verdade? Quem sabe o próximo Presente Solidário pode arrecadar até mais do que eu arrecadei, não é verdade? É o que a gente quer. Então eu fiquei muito feliz. As pessoas realmente compraram a ideia. Uhum. E espero poder fazer isso aí nos próximos anos. Eu acho sensacional. Eu acho que acaba tendo uma onda do bem, exatamente isso. Não sei se você lembra, no Covid, a gente teve uma época que você viu que você estava junto comigo, eu não tinha onde comprar teste. Lembra que eu trouxe teste da Bélgica, o Caramba 4 e tal. Mas aí, como eu não podia fazer festa, eu resolvi doar 1000 testes para as pessoas que necessitavam fazer o exame, em troca 5 quilos de arroz ou 3 quilos de feijão. Eu arrecadei em uma semana 11 toneladas de comida, meu irmão. É comida, hein? 11 toneladas. Eu vi uma ação das prefeituras, arrecadaram 7. Eu arrecadei 11. E o legal é que a gente acabou beneficiando 11 entidades da cidade com 1 tonelada cada uma. Na verdade, foi 11.700. E uma que eu acabei dando um pouco mais, que não tinham o que comer o dia seguinte. Então, essa ação a gente faz com o coração totalmente aberto. A gente tenta fazer isso para ajudar os outros, sem vontade de receber nada em troca, mas essa volta acaba vindo. Só da satisfação que ele teve, a sensação de ouvir, que ele conseguiu arrecadar fundos para poder ajudar uma entidade tão séria como a Casa da Esperança aqui em Santos, porque existem entidades aqui em Santos altamente sérias mesmo, e que trabalham, são assim, pessoas sérias, envolvidas, não usam isso para cargo político, você não vê ninguém usando, são entidades sérias, do mesmo jeito agora que a gente acabou de passar pela Páscoa, a ação que aquele grupo faz de vender os ovos de Páscoa, todo mundo acaba indo lá. Santos tem isso, não tem? Tem. Lado bom de se juntar às pessoas. Eu acredito que, assim, como a gente está num lugar que é relativamente pequeno, as pessoas têm a informação das dificuldades, que nem, por exemplo, nós ajudamos também o DIC da Vila Gilda, Casa da Avó Benedita, que a gente sabe realmente quem são as instituições sérias. Não está ajudando uma instituição lá do Caixa Prego, que você não sabe nem se existe, se é uma fake news. E hoje é o que mais tem, né? As pessoas passam a mão no telefone e ligam, olha, você quer ajudar a casa da vovó, não sei quem, quando você vai ver um golpe de alguém que está dentro do presídio. Para mim, pede direto. Pede direto, né? Pede direto. Hoje, eu tive que silenciar o meu telefone para números desconhecidos. Eu fiz igual. Porque senão você não consegue. Você acaba entrando numa ciranda que você já não sabe mais o que é sério, o que não é sério, o que é cliente, o que não é. Então, quer falar comigo? Manda um WhatsApp, a gente avalia. Pô, vamos dar sequência, não vamos? Então, infelizmente, hoje, a gente fica muito exposto, né, Carlão? Eu acredito que você passe até por mais do que isso. O seu fluxo de pacientes e clientes é muito maior que o meu, você trabalha a capilaridade muito maior. Então, infelizmente, da mesma forma que isso é bom, é ruim. Então a gente tem que acabar filtrando e focar naquilo que a gente sabe que realmente é sério, que está querendo ajudar o próximo. Eu também acho que a gente acaba passando isso. Mais uma vez, parabéns aí pelo evento que você fez. Eu acho muito legal essa ação, ainda mais aqui em Santos. Gustavo, eu queria aproveitar você aqui e queria fazer umas consultas. Carro elétrico veio para ficar ou não? Olha, Carlão, totalmente elétrico. Ontem mesmo, eu vou até contar um episódio rápido que aconteceu ontem. Até postei no meu Instagram, depois você dá uma olhada aí, postei hoje de manhã.
Há um ano atrás eu vendi um Peugeot 2008 elétrico para um grande amigo meu. Totalmente elétrico. 100% elétrico. Ele tinha uma Sportage, a combustão, e ele trocou num Peugeot 2008 elétrico. O Peugeot 2008 elétrico é um carro que tem 340 km de autonomia. É uma autonomia até que boa. Mas você não pode fazer uma viagem longa sem fazer uma recarga nas estradas. Que hoje já tem posto de corrente contínua, que carrega em 20 minutos, meia hora, mas você tem que se programar para fazer uma parada dessa. E aí esse meu amigo, ele comprou uma casa em Dayatuba, e ele começou com frequência para Dayatuba. E aí o carro chegava muito no limite. Porque a subida da serra, você consome muito a bateria, diferentemente do plano. Então os 340, ele se transforma em 250. Porque a subida da serra você não faz a autonomia correta, né, que você tem no plano. E ontem ele veio na concessionária falar comigo e falou: olha, Gustavo, eu quero trocar o meu carro num carro híbrido, porque eu não quero mais ter o problema de autonomia. E aí eu apresentei algumas opções para ele, só que ele queria continuar com o híbrido plug-in, que é o carregador. E porque ele colocou um carregador na casa dele e tal. E nas nossas marcas nós não temos híbrido plug-in. Ou a gente tem 100% elétrico, ou a gente tem híbrido autorrecarregável. E aí eu apresentei para ele uma solução do Kia EV5, que é um Kia 100% elétrico. Esse carro ficou lindo. Com 500, que é o carro que você falou no começo do programa. Com 550 km de autonomia. Então ele se apaixonou pelo carro e acabou comprando o 100% elétrico com 550 km de autonomia. Então o que eu digo? Os carros eles estão evoluindo muito. Evoluindo muito. Então hoje a gente já tem elétrico com 550 km de autonomia. Se perguntar para mim, Gustavo, quando foi a última vez que você dirigiu 500 km? Eu não lembro. Eu não lembro que eu dirigi 500 km. Eu acho que quando você passa dessa quilometragem, ou você faz uma pausa, ou você vai de avião, não é verdade? Então, ele começa a abranger mais o público que viaja 200, 300 km com frequência e não vai chegar no limite. Né? Ainda existe uma infraestrutura precária para o carro elétrico. Olha aqui, ó. O telefone, olha lá. Telefone. Uma infraestrutura precária para o carro elétrico, mas ela já está chegando próximo de um conforto para o proprietário. Então o híbrido ele ainda é o protagonista do cenário, sem dúvida nenhuma, o carro híbrido é o protagonista. Entre o elétrico, o híbrido e o combustão, o híbrido é o protagonista, mas o espaço para o elétrico está se abrindo cada vez mais. Eu também acho que é muito legal. A minha esposa tem usado um carro elétrico, totalmente elétrico, tem um carregador no hospital e tem um carregador em Vinhedo. Como ela vai de São Caetano a Vinhedo, chega lá, carrega de novo. Esse é o melhor dos mundos. Que você tem o carregador nas duas pontas e o seu deslocamento, você tem a autonomia mais 50%. É isso aí. Então se você tem um deslocamento de 200 km, tiver uma autonomia de 300, você nunca vai passar perrengue. Esse é 550? 550. Sensacional. Existem dois tipos de autonomia. Existe a autonomia WLTP, que é a autonomia internacional, que é o que o carro, quando você carrega, é o que aparece no painel. E tem a autonomia do Inmetro. O Inmetro, ele desconta 30%. Porque o Inmetro, ele considera aclive, declive, trânsito. Então, a autonomia pelo Inmetro do carro são 400 km, mas pelo WLTP são 550. Só que, recentemente, saiu um vídeo do youtuber famoso que é especializado em veículos elétricos, que ele foi de São Paulo para o Rio de Janeiro com o EV5 e chegou lá com 100 km disponíveis. Por quê? Porque ele foi pela Dutra, somente plano, então vale o WLTP, ele consegue fazer os 550 km. Exatamente isso, porque é uma distância de mais ou menos 400. É isso Além do Acta, que tem aqui, a Peugeot, a Citroën, tem essa marca Ventura, que ele falou aí, como chama? Moto aquática? Jet ski elétrico. Na verdade é moto aquática, porque o jet ski é patenteado pela Kawasaki. Exatamente, a moto aquática elétrica. Funciona muito bem, ela tem uma autonomia de 1h30, então ela não é uma moto aquática para quem quer fazer grandes deslocamentos. Lógico. Mesma coisa do carro elétrico. É isso aí. Então, por exemplo, você tem a moto aquática no Guarujá para passear pela Baía de Santos. Lazer ali, né? Lazer. Ou você tem no seu barco. Isso. Porque você carrega na tomada de cais. Isso então aí. você tem um barco, vamos dizer, de médio porte. Você coloca o jet ski atrás, a moto aquática. Sim. Você vai passar 3, 4 dias navegando. Você não vai levar um monte de gasolina no seu barco para abastecer o jet ski. Então você leva a moto aquática elétrica e carrega no seu barco e você está sempre carregado porque você carrega via gerador.
Sensacional. Além disso, nós temos a Bélico Blindagens. Bélico Blindagens. Eu sou cliente da Bélico Blindagens. Isso aí. Eu sou um cliente Acta, assim, fiel. Carlão, eu vou falar uma coisa. A gente tem os Acta Lovers. E você é um deles. Eu sou um Acta Eu Lovers. fico muito feliz. É muito legal. É muito feliz. É muito legal. De novo, retificando aqui, e a gente vai repetir isso. Pelo atendimento que você dá, pela tua pós-venda, a coisa funciona sem Gustavo e com Gustavo. Pelo amor de Deus, não estou te colocando de lado. Eu sei. Para você é uma satisfação mas Carlão, saber que tem funciona. que funcionar, exatamente. Tem que funcionar. Exatamente. Tem que funcionar. Eu tenho profissionais altamente qualificados. Claro, a empresa não pode funcionar só com o dono. Mas a atenção que você dá no pós-venda, Gustavo Gottfried, não existe. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigado pela paciência com a minha irmã. Sua irmã obrigado por você me ajudar a realizar sonhos. O cara ajuda. Criança gosta de brinquedo. Homem mais velho, o brinquedo só fica um pouco mais caro. É isso aí. E ele... o que muda das crianças e dos adultos é o preço dos brinquedos. É só isso. Do resto, além disso, é pai da Marina e do Rafael, que são gêmeos, né? Tem que se dar atenção para os filhos, que não é fácil. Tem que ver a empresa, colaboradores, faz ajuda. E é isso aí, a vida é isso mesmo. Gustavo, quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Obrigado, Carlão. Um grande sucesso na sua vida. Me sinto muito à vontade com você. Muito obrigado por você ser meu amigo e me ajudar sempre. A recíproca é verdadeira, eu que fico muito honrado. Obrigado, viu? Estamos sempre juntos. É isso aí. Maravilhoso, né, cara? Quando você bate um papo com um amigo, a coisa fica muito mais fácil. Meu querido amigo Gustavo Gottfried, do grupo Acta Motors. Siga o grupo Acta Motors, siga aí no Instagram, Gustavo Gottfried, Temudo, F-R-Y. D de dado. D de dado mudo também. Gustavo Gottfried. Para você, um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.